Nós todos ouvimos o ministro da Educação, Milton Ribeiro, dizer que o Bolsonaro mandou atender uns pastores e esses pastores andaram distribuindo emendas milionárias para o Brasil. Mas o Bolsonaro disse que não viu nada, não ouviu nada, não viu nada, não ouviu nada, ponto, né? Este é o assunto, ainda o assunto principal do meu vídeo, desta quinta-feira, 24 de março de 2022. Além disso, eu vou tratar de outros assuntos, como, por exemplo, a frase famosa agora do Alckmin, dizendo que o Lula é a própria expressão da democracia, e o Lula ameaçando os seus inimigos no uso do poder, embora esteja nas pesquisas aparecendo como um disputante do segundo turno, mas não um vencedor no primeiro. Bom, eu quero, antes de tudo, agradecer a você que permanece, que escuta, que comenta, que presta atenção. Muito obrigado, viu? Mas vamos voltar ao escândalo da vez. O escândalo da vez, que o Bolsonaro disse que não viu nada, que não tem nada demais, ele parte de duas coisas. Primeiro, é a sensação de impunidade que os nossos governantes têm. Quer dizer, o cara sabe que vai ser gravado, mas não está nem aí, porque sabe que já sabe mais do chefe do que o chefe gostaria de que ele soubesse e que, portanto, vai ser mantido no poder, porque o chefe vai fechar o olho e não vai ver nada. Sabe que o Procurador-Geral da República vai instalar uma investigação preliminar que não vai dar em nada. Sabe que citar o presidente não adianta nada, porque o procurador não vai ouvir. O procurador ouviu, talvez, o áudio, não sei se ele ouviu, mas digamos que ouviu, mas não ouviu o Bolsonaro ser citado. E o Bolsonaro, ele está aí para isso mesmo, né? Eu só quero lembrar a vocês que o Milton Ribeiro é o quarto ministro ladrão no governo Bolsonaro, eu pelo menos acusado de ser, não posso dizer que é ladrão, acusado de ser. O primeiro era o Álvaro Antônio do turismo, lembra? Aquele rolo lá em Minas, negócio das candidaturas femininas e do fundão partidário. Depois veio o ministro do mau ambiente, o Ricardo Salles, dizendo que ia passar uma boiada e terminou se comprometendo na venda ilegal de madeira nobre da Amazônia, flagrado pela polícia americana. E Bolsonaro disse que não tem corrupção no governo dele. Aí veio o general Pazuello, o intendente Pazuello na saúde, e para completar, Milton Ribeiro na educação. Isso é que é um governo isento de corrupção, você não acha? Isso aqui eu estou brincando, aliás, não é um assunto que decidimos brincar. É um governo que realmente está comprometidíssimo até o osso. E quem devia cuidar, não cuida. Por exemplo, hoje nós tivemos o grande exemplo de como é que funciona a não corrupção do governo Bolsonaro. Tem um militar lá chamado Wagner Rosário, que já era ministro antes do Bolsonaro ganhar a eleição e assumir. Ou seja, o Michel Temer, que o nomeou para a Controladoria Geral da União, o nomeou preparando para o Bolsonaro mantê-lo. O Michel Temer deve ter antevisão, né, que viu, só ele viu que o Bolsonaro ia ganhar, né, e botou lá o Wagner Rosário, um bolsonarista fanático, na Descontroladoria Geral da União. Sabe o que ele disse? Tudo bem, o áudio fala, mas não tem nenhum servidor público envolvido. Ora, meus amigos, esse é o principal crime. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura não são servidores do Ministério da Educação e saíram negociando pelo Brasil, por indicação do Bolsonaro ao Milton Ribeiro, emendas para milionárias, para a cobrança de propinas. Essas propinas podiam ser em ouro e a aplicação podia ser na construção de templos e na compra de Bíblias. Eu sou a favor da venda de Bíblias, sou a favor de ler a Bíblia, mas é um absurdo que o anticristo Bolsonaro e os seus antiapóstolos continuem usando o cristianismo de forma tão vil, funcionando como mercadores do templo e não como verdadeiros seguidores da religião do bem, do amor, né? O caso está explodindo porque vários prefeitos gravaram, se documentaram e não adianta nada, o ministro continua firme porque o ministro deve saber muita coisa, né?
do Bolsonaro, e o Bolsonaro não é nem besta para tirá-lo lá do poder, né? Agora, além disso, né, nós temos também casos ainda para serem comentados. Por exemplo, o Geraldo Alckmin, que vivia esculhambando o Lula, que perdeu para o Lula uma eleição presidencial na qual teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, disse que o Lula é um exemplo de democracia. Ele, que já tinha chamado o Lula de todos os termos, inclusive de corrupto, de condenado e tal, agora vê uma coisa que o Lula nunca fez questão de ser, defensor da democracia. E o Lula aproveitou que o Geraldo Alckmin falou essa besteira, e aí o que é que ele fez? Declarou publicamente guerra aos seus inimigos, aqueles que usaram a imprensa para divulgar as mentiras, entre aspas, da Operação Lava Jato. Eu venho aqui só repetir a você que a Operação Lava Jato não é uma obra do Sérgio Moro. As condenações do Lula passaram pela primeira instância em Curitiba, Sérgio Moro, Gabriela Hart e Luiz Antônio Mané, passaram pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, pelo Superior Tribunal de Justiça e até pelo Supremo Tribunal Federal, que depois considerou a vara de Curitiba incompetente e criando um inferno que agora está pegando o Deltan Dallagnol, que era o coordenador da Lava Jato em Curitiba, e o juiz da vara criminal de Curitiba, Sérgio Moro. Pois é isso aí, o Lula está dizendo que vai botar para ferver, que vai se vingar de um por um. Agora, as notícias para ele não são que ele vai ganhar no primeiro turno, não. A última pesquisa, 43% a 26% do Bolsonaro, e dá uma certa ilusão de que o Bolsonaro pode competir. Estou achando que ainda é ilusão. Mas essa ilusão é garantida na chamada terceira via. A terceira via é um espetáculo de mau caráter no Brasil. O Moro e o Ciro, que podiam se juntar, o Ciro vive chamando o Moro até de corrupto, ele já chamou, o Ciro não segura a língua, e também eu não sei o que é que o Ciro disputa. Será que ele está disputando um ministério no governo Lula? Será? Ou no governo Bolsonaro? Não sei. O que é certo é que, disputando para valer, ele não está. Porque se tivesse, já tinha encontrado um termo de compromisso com o Moro para que crie realmente uma terceira via. O PSDB, então, é uma lástima, né? O Alckmin foi para o PSB para ser vice do Lula. Na certa, esperando algum golpe do destino, né? Da biologia, né? Que possa comprovar que a família da Silva, lá de Caetés, não é uma família muito longeva, não sei. O que é certo é que o Alckmin já foi vice do Covas, e o Covas morreu no exercício do mandato, e ele assumiu e depois só saiu do governo porque ele não teve competência nem para controlar o Dória lá no partido. E o Dória é outro, né? O Dória, que é o rei da vacina, que é o inimigo número 1 do Moro, que é governador de São Paulo, não consegue sair dos 2 pontos percentuais na pesquisa, o que demonstra quão incompetente ele é. E ainda assim fica minando a candidatura Moro, né? Acho que a terceira via não tem jeito, não existe terceira via. A terceira via é o caminho do cemitério. Infelizmente, essa é que é a verdade, né? Pois é, eu quero também me referir ao fato de que nesta semana eu publiquei aqui no meu canal Zé Neumann e Pinto no YouTube uma bela entrevista do Joacir de Góes, um empresário e acadêmico baiano, e que fala que chegou a uma boa conclusão nessa entrevista, né? Que não adianta mudar a Constituição, que o problema do Brasil é um problema de educação, e está lá na raiz de todos os nossos problemas políticos. E tem também um 2 dedos de prosa maravilhoso com Alexei Bueno, com a sua antologia de 300 anos de escravidão na poesia brasileira, né? Eu quero, para terminar hoje, eu quero dizer a você que eu publiquei ontem, de volta à minha coluna de artigo político, no meu site Estação José Neumann e Pinto, um artigo sobre
aquela reunião ilícita e completamente cínica de Gilmar Mendes, ministro do Supremo, com Jair Bolsonaro, né? O legado de Jair, segundo Gilmar. E eu queria terminar com o último parágrafo desse artigo. Você basta discar www.neumanie.com e vai lá no blog e lê lá. E eu terminei dizendo o seguinte: enquanto a pátria amada, idolatrada, salve, mas nunca salva, se prepara para reeleger o Malaco Mor pela segunda vez, ou o padroeiro dos milicianos pela vez primeira, Macunaíma dá o mote de um novo dístico para a bandeira que Castro Alves usou para enxugar o pranto dos miseráveis. Musa chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. No lugar de ordem e progresso, dos positivistas visionários, ai, que preguiça, de negociantes do negacionismo genocida. Eu acabei de participar de um Quinta e Cinco com o Felipe Moura Brasil e tenho orgulho de dizer que participo desse programa ao vivo. Você pode consultar, você pode ver o programa, porque eu vou registrar o link no fim do comentário de abertura deste vídeo. E ainda avisar você que neste fim de semana nós teremos sábado uma entrevista com o ex-ministro, ex-presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, e domingo dois dedos de prosa com o Edmar Baixa, que foi presidente do BNDE e do IBGE, e que publicou este fantástico livro, né? No País dos Contrastes, Memórias da Infância ao Plano Real. É com prazer que me despeço de você, prometendo que amanhã estarei de volta e no fim de semana poderemos ter mais um novo entrevistado e mais um novo Dois Dedos de Prosa. Direto ao assunto.